Hora de Aventura é conhecido por ser muito bizarro. Tem um monte de vilões, cenários, momentos e episódios bem loucos. Mas um vilão específico sempre me chamou a atenção, por ser um pouco mais bizarro do que de costume para a Hora de Aventura. E esse é o Ricardo. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os dois episódios principais em que esse personagem aparece. Então se você gosta de Hora de Aventura, já deixa o like e bora lá! Opa, eu sou o Gabi. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve para receber vários vídeos legais sobre desenhos animados. A sua inscrição é muito importante para mim e vai me ajudar demais. Então se inscreve aí. E lembrando que temos um servidor do Discord. Então caso você queira conversar comigo ou bater um papo lá no servidor, entra lá. Agora, sem mais blá blá blá, vamos falar sobre o vilão mais bizarro de Hora de Aventura. Pra quem não lembra, o Ricardo é aquele personagem que é literalmente um coração com pernas e braços, e uma cara bem suspeita e estranha. Ele é nada mais nada menos do que o coração do Rei Gelado, que em um experimento para tentar fazer a princesa se apaixonar por ele, acabou perdendo o controle do próprio coração no episódio que o Ricardo aparece pela primeira vez. É estranho pensar que nas primeiras temporadas uma das coisas mais marcantes sobre o Rei Gelado era que ele tinha essa obsessão pela princesa Jujuba, sendo que nas últimas temporadas, com toda a história do Simon e tal, a gente nem lembra disso direito. O Ricardo tem uma cara bem estranha. Quando eu era pequeno eu sentia uma sensação muito esquisita com esse vilão, principalmente nas cenas onde ele aparecia na noite ou em becos escuros. A cara dele não combina nem um pouco com o resto do corpo, e por isso ele visualmente dá uma certa estranheza. Até por os padrões das pessoas que eram do Reino Doce, mesmo assim ele ainda era muito baixo, mas ele tinha essa cara assustadora, sei lá. O fato dele ser pequenininho e ser um coração que geralmente simboliza amor, só que tipo, ele tem essa cara de louco, realmente me dava muito medo quando eu era pequeno. E a voz dele na dublagem brasileira ajuda a transformar ele em um cara ainda mais esquisito, porque a voz dele é muito grossa e sinistra. Assim como o Rei Gelado, o Ricardo tem uma obsessão louca pela princesa Jujuba. Desde a primeira aparição dele, o Ricardo tinha vontade de conquistar a princesa Jujuba. Isso provavelmente vem do fato de que o Ricardo é o coração do Rei Gelado, então carrega algumas semelhanças com ele. O Ricardo consegue ser ainda pior do que o Rei Gelado no sentido de ser malvado. Vamos lembrar que na primeira temporada de Hora de Aventura, o Rei Gelado não tinha tanto desenvolvimento e era só mais um vilão da série. Mas o Ricardo consegue ser mais estranho do que o próprio Rei Gelado. Nas primeiras temporadas, o máximo que o Rei Gelado conseguia fazer era raptar as princesas e falar que ia fazê-las casarem com ele, esse tipo de coisa. Mas o Ricardo já chegou a tentar arrancar o coração da princesa Jujuba. Mas vamos falar mais sobre isso depois. E bom, agora vamos falar um pouco sobre os dois episódios principais onde o Ricardo aparece. Ricardo, o coração. Esse é o episódio onde nós conhecemos o personagem, e por isso o episódio tem o mesmo nome que o vilão. É engraçado pensar que esse é um dos primeiros episódios do desenho, e mesmo assim o Ricardo conseguiu ficar na mente de muita gente. Talvez por ser o começo do desenho, ninguém conhecia muito sobre o clima de Hora de Aventura. Então ver um personagem como o Ricardo já de primeira devia ser realmente assustador. Nesse episódio, o Ricardo aparece na festa da princesa Jujuba, e logo de cara ele consegue conquistar todo mundo da festa, desde a princesa Caroça até a princesa Jujuba. E como o fim da primeira temporada era bem apaixonado pela princesa Jujuba, ele acabou ficando com muitos ciúmes do Ricardo. Esses ciúmes, somado ao fato de que o Ricardo era super esquisito, acabaram criando no fim a sensação de que o Ricardo era o cara do mal. Então o Finn e o Jake decidem investigar melhor sobre isso. Os dois ficam espionando o Ricardo. Sim, eles viram stalkers e começam a perceber como o Ricardo é suspeito. Eles veem o Ricardo atacando o Rei Gelado e treinando golpes usando uma garrafa de vidro. O Jake durante todo o episódio vai contra o Finn e insiste em pensar que o Ricardo é só um cara maneiro. Os dois protagonistas confrontam o Ricardo e nisso o Finn acaba dando um soco nele. E nessa mesma hora a princesa Jujuba aparece e vê tudo. Ela obviamente pensa que o Finn tá batendo no Ricardo por ciúmes ou coisa do tipo. E a princesa Jujuba leva o Ricardo pro castelo para cuidar dele. Depois do Finn e o Jake encontrarem o Rei Gelado e descobrirem que, na verdade, o Ricardo era o coração do Rei Gelado que tinha ganhado vida própria, o Finn e o Jake voltam pro castelo. E chegando no castelo da princesa Jujuba, eles encontram a própria amarrada e o Ricardo tentando roubar o coração dela, literalmente, com uma garrafa quebrada. Essa é uma cena bem assustadora que, por si só, já fazia o personagem ser muito estranho, mas fica ainda pior no outro episódio que vamos falar. Enfim, o que importa é que no fim desse episódio, eles conseguem derrotar o Ricardo e tudo fica bem. O Ricardo volta pra dentro do corpo do Rei Gelado, já que ele é o coração dele.
Lady Jujuba. E aqui estamos, o episódio mais macabro envolvendo Ricardo. O episódio começa com a princesa Jujuba e a Lady Iris juntas em uma missão para resgatar o filho Jake, que haviam sido pegos pelo Rei Gelado, supostamente. Eles estavam dentro de uma montanha. Depois de uma conversa entre a Jujuba e a Lady Iris, a qual a gente não consegue entender nada do que a Lady Iris fala porque ela fala em japonês, sei lá. Depois dessa conversa, as duas vão para dentro da montanha. E a partir daqui tudo fica mais sinistro. Toda a montanha, de certa forma, parece ser um corpo vivo, já que a caverna é cheia de órgãos que parecem estar vivos. Vemos braços, línguas, olhos, etc. A princesa Jujuba estava usando um aparelho que conseguia captar os sinais vitais de seres vivos. Então ela conseguia ver 3 sinais vitais, que ela pensava que seriam do Finn, do Jake e do Rei Gelado. Quando elas estão chegando perto de um desses sinais, aparece o Rei Gelado jogado no chão e com o peito aberto. Uma cena realmente grotesca. Dá pra ver o que parece ser as tripas do Rei Gelado e tudo mais. E nas sombras aparece o Ricardo, parecendo mesmo um filme de terror. Ele revela que ele envenenou o filho Jake, ou seja, ele basicamente poderia ter matado os dois. O Ricardo faz um discurso estranho sobre como ele percebeu que, além do coração da princesa Jujuba, ele também queria todo o pacote completo. E nisso, ele sai das sombras e é mostrado que o Ricardo está com um corpo novo, totalmente desregular, que foi feito por ele mesmo, usando partes do corpo do Rei Gelado. É um negócio bem estranho. E ele ataca a Jujuba e a Lady Iris nessa nova forma estranha dele. A princesa Jujuba, para derrotar o Ricardo, acaba fazendo uma luta corpo a corpo com ele, e ela arranca os membros dele na força mesmo. Esse episódio como um todo é bem desconfortável e com um clima muito estranho. Na verdade, Hora de Aventura tem vários episódios assim, mas esse do Lady Jujuba sempre ficou na minha mente como um dos episódios mais esquisitos do show. Vez ou outra eu sempre acabava lembrando da cena do Ricardo saindo das sombras quando eu pensava sobre Hora de Aventura. No fim do episódio, o Ricardo foge e o Rei Gelado ganha um coração novo, feito pela Jujuba. E tudo mais uma vez acaba bem, mas o Ricardo fugiu, então será que ele vai voltar? Bom, é nesse episódio também que a gente descobre que o Jake vai ter filhotes. Eu não lembro do Ricardo ter aparecido com muita importância em nenhuma outra vez no desenho. E pelo que eu pesquisei, as outras participações dele foram todas menores. Então esse é o ápice da estranheza que o Ricardo conseguiu chegar. Mas não é pouca coisa não, é realmente um episódio bem sinistro. Eu recomendo muito que vocês assistam de novo esses episódios do Ricardo. Hora de Aventura era realmente muito bom e divertido, e os personagens sempre conseguiam me surpreender. Comentem aí o que vocês acham do Ricardo, se também acham ele um dos personagens mais bizarros de Hora de Aventura, assim como eu penso. Eu quero muito saber o que vocês acham sobre ele. Será que é só eu que acho que ele é muito esquisito? Olha só, você chegou até aqui. Se você assistiu tudo, então é porque você gostou, não é? Então, por favor, deixe o seu like aí no vídeo porque isso vai me ajudar demais. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos sobre Hora de Aventura. Tem muita coisa para falar sobre esse desenho. Mas então, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve porque isso vai ser muito importante para mim e vai me deixar feliz demais. Muita gente assiste o canal sem estar inscrito. Isso é muito ruim. Com a inscrição, o YouTube consegue entender que você gosta do canal e vai sempre te notificar dos vídeos. Então se inscreve para não perder nada. Mais uma vez, obrigado demais. Esse foi o vídeo. Mas agora que esse vídeo acabou, você pode assistir outro vídeo muito legal do canal. É sobre momentos tristes em desenhos animados. E lá eu falo um pouco sobre a Hora de Aventura também. Então clica aí no vídeo e assiste. Agora eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Falou!